começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda física. E, jovens, eu vou pedir para vocês mandarem um oi para mim aí no chat. Manda um oi, um pontinho, um bom dia, qualquer coisa, porque depois eu vou fazer a chamada olhando pelo chat, tá bom? Então é importante que vocês interajam comigo aí, tá bom? Pode ser no aberto, no privado, tanto faz. Joia? O André tá chegando aqui. Deixa eu avisar ele também. Bom dia, André. Seja bem-vindo. Não esqueça de mandar um oi ali no chat para registrar a presença, tá bom? Galera, nessa aula de hoje nós vamos resolver exercícios. Eu deixei indicado para vocês na primeira aula alguns exercícios para vocês fazerem. Então, na semana passada nós fizemos juntos exercícios nas duas aulas. Nessa semana eu deixei uma aula para vocês fazerem os exercícios e se vocês sentirem quais são as dificuldades de vocês. E agora eu vou corrigir junto com vocês esses exercícios aí, tá bom? Então vamos começar, jovenzinhos, página 128, os exercícios 5, 7 e 9. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês. Eu vou fechar a câmera aqui. Beleza. Pessoal que chegou depois aí, ó, não esqueça de mandar um oi, alguma coisa no chat para registrar a presença, tá bom? Então vamos lá, jovens. Página 128. Nós vamos fazer juntos aí o primeiro exercício, que é o 5, que diz o seguinte, ó. Um planeta possui distância ao Sol no afélio, que é o dobro de sua distância ao Sol no periélio. Considere um intervalo de tempo ΔT muito pequeno e assuma que o deslocamento efetuado pelo planeta durante esse pequeno intervalo de tempo é praticamente retilíneo. Dessa forma, a razão entre a velocidade média desse planeta no afélio e sua velocidade média no periélio, ambas calculadas durante o mesmo intervalo ΔT, vale aproximadamente. Então, a gente determina aqui, jovens, a velocidade, tá bom? Como que nós vamos fazer isso? Eu vou esboçar com vocês aqui essa trajetória elíptica aqui, ó. Então, vou supor que aqui está o foco da nossa elipse, tá bom? E aí, jovens, periélio é o ponto que está mais perto do foco, afélio é o ponto que está mais afastado do foco, beleza? Então, ele disse para nós o seguinte, ó, que a distância que vai do periélio ao foco vale D. A distância que vai do foco ao afélio é o dobro. Então, ela vale 2D, beleza? Essa foi a informação que o exercício forneceu para a gente. E aí ele fala o seguinte, jovens, que o intervalo de tempo é muito pequeno. Então, consequentemente, os deslocamentos vão ser muito pequenos, que a gente pode considerar praticamente retilíneo. E na segunda parte, ele fala que ambas são calculadas durante o mesmo intervalo de tempo. E aí, jovens, já que ele fala que é o mesmo intervalo de tempo, a gente vai usar aqui as informações da segunda lei de Kepler. Seguinte, se o tempo para varrer a área 1 é igual ao tempo para varrer a área 2, necessariamente a área 1
é igual à área 2. É isso que diz para nós a segunda lei de Kepler, tá bom? E eu vou partir dessa definição aqui, ó, de que as áreas vão ser iguais. Então, vamos fazer um esboço desse sistema aqui, ó. Vou fazer com uma outra cor. Então, o planeta sai aqui desse ponto e chega até esse outro ponto. É um deslocamento bem pequenininho, que ele fala que esse deslocamento pode ser considerado praticamente uma reta. A mesma coisa acontece do outro lado. Ó. Ele sai aqui de um ponto, chega aqui em outro ponto, e é tão pequenininho que a gente pode considerar esse deslocamento também uma reta. Vou falar desse lado aqui, ó, que é o lado 1, e esse é o lado 2. Concordam comigo que as duas áreas que se formaram aqui, se eu considero essa base aqui uma reta, é um triângulo? Então, a área 1 é a área do triângulo 1, a área 2 ela é a área do triângulo 2. E aí, jovenzinhos, nós vamos fazer o seguinte. Vou partir dessa igualdade. Área 1 igual à área 2. Como que eu calculo a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Então, a área 1 vai ser a base 1, que eu vou falar que é esse deslocamento 1 que o planeta sofreu, vezes a altura, ó, a altura desse triângulo é a distância D, vou colocar do lado de cá para não ficar estranho, dividido por 2. Então, a base vezes a altura sobre 2, igual a área 2 é esse triângulo aqui. Então, a base é esse pedacinho que eu vou chamar de deslocamento do planeta 2, delta S2, vezes a altura é tudo isso aqui, ó, que o exercício diz para nós que é o dobro do outro triângulo, portanto, 2D, todo mundo sobre 2, ó. Base vezes a altura sobre 2, base vezes a altura sobre 2. E aí, jovens, dá para fazer algumas simplificações. Dá para dividir a equação inteira por D, então, ó, simplifica D e D. Dá para multiplicar a equação inteira por 2, então simplifica aqui 2 e 2. E no final do dia, bem no final do dia, nós podemos escrever o seguinte, que, portanto, o deslocamento 1 é 2 vezes o deslocamento 2. Beleza? Galera, já que os intervalos de tempo são iguais, eu vou falar que ambos são um intervalo de tempo ΔT, tá bom? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o deslocamento 1, que é 2 vezes o deslocamento 2, vou dividir os dois lados da igualdade pelo tempo. Eu não posso sair mudando essa equação, mas se eu faço uma modificação de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro lado também. Então, o deslocamento por tempo é o quê? Velocidade. Então, fica velocidade 1, 2 vezes deslocamento por tempo, velocidade. Só que agora, velocidade 2. Jovens, o exercício pedia para nós aqui a razão entre a velocidade média no afélio e a velocidade média no periélio. O afélio é o que está mais afastado do Sol, é o 2. O periélio que está mais perto do Sol é o 1. Então, vou escrever assim, ó. Só vou mudar o nome. A velocidade no periélio é 2 vezes a velocidade no afélio. E como ele pede a razão afélio por periélio, o 2 que está desse lado multiplicando passa dividindo, e a velocidade do periélio que está desse lado multiplicando também passa dividindo. Então, ó, a velocidade do afélio dividido pela velocidade do periélio, ou seja, essa razão é quanto? Meio. 1 sobre 2. Que para nós aí, gatinhos e gatinhas, é a alternativa A. A de amor. Tranquilos? Jovens, agora é com os senhores. 30 segundinhos para vocês mandarem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Tá com vocês. Ou para terminarem de anotar e baterem um print da tela aí também. Beleza. Então, vou pegar uma nova lousa, jovenzinhos.
A gente vai fazer agora o exercício 7 da mesma página, que diz o seguinte, ó. Em seu livro, O Pequeno Príncipe, Anthony imaginou haver vida em certo planeta ideal. Tal planeta teria dimensões curiosas e grandezas gravitacionais inimagináveis na prática. Pesquisas científicas, entretanto, continuam sendo realizadas e não se descarta a possibilidade de haver mais planetas no sistema solar, além dos já conhecidos. Imagine um hipotético planeta distante do Sol, 10 vezes mais longe do que a Terra se encontra desse astro, com massa 4 vezes maior que a terrestre e raio superficial igual a metade do raio da Terra. Considere a aceleração da gravidade na superfície da Terra, expressa por g. Esse planeta completaria uma volta em torno do Sol em um tempo expresso em anos terrestres mais próximo de. Então, ele quer o período desse satélite, planeta, desse planeta em anos terrestres, jovenzinhos. Então, eu vou partir aqui, jovens, da terceira lei de Kepler, mas vou escrevê-la aqui, ó. O que diz a terceira lei? Que o período do planeta... Vamos fazer o da Terra primeiro. Período da Terra ao quadrado, dividido pelo raio médio da Terra ao cubo, é igual ao período desse planeta ao quadrado, dividido pelo raio médio desse planeta ao cubo. Beleza? Está aqui escrita a terceira lei de Kepler. Uma informação fundamental que ele deu aqui, jovens, de todas as que ele forneceu, é de que o raio do planeta ele vai ser 10 vezes o raio da Terra. Quando ele fala que a distância desse planeta ao Sol é 10 vezes a distância da Terra ao Sol, ele está falando que o raio desse planeta, né, o raio orbital dele, é 10 vezes maior que o raio da Terra. Então, eu vou pegar essa informação, jovens, e vou substituir aqui no lugar do raio do planeta. E no lugar do período da Terra, eu vou colocar 1, que é 1 ano. Ele pediu em anos terrestres, certo? Então, o período da Terra é 1 ano. Vou manter aqui o raio da Terra ao cubo, período do planeta ao quadrado. E agora, ó, o raio do planeta ele é 10 vezes o raio da Terra. Todo mundo aqui ao cubo. 1 ao quadrado é 1, dividido pelo raio da Terra ao cubo é igual ao período do planeta ao quadrado. 10 ao quadrado é 1000, vou manter na potência de 10, 10 ao cubo, e raio da Terra ao cubo. Olha lá, jovens, tem raio da Terra ao cubo no denominador nos dois lados da igualdade. Então, simplifica esse raio ao cubo e esse 10 ao cubo que fica desse lado dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Portanto, eu posso escrever que o período ao quadrado é 10 ao cubo e como eu quero só o período, o 2 que está elevando ao quadrado eu passo como raiz e vou escrever aqui 10 ao cubo como 1000. E aí, jovenzinhos, raiz de 1000 é aproximadamente 31,6. Então, esse planeta leva 31,6 anos terrestres para dar uma volta em torno do Sol. E para nós é a alternativa E, né? Que ele pede esse valor mais próximo de 10, 14, 17, 28 e 32, então está mais próximo de 32. Portanto, a alternativa E de esperto, inteligente, Everton, elegante e por aí vai. Suave, jovenzinhos, questionem, perguntem. Deixa eu ver o chat aqui se alguém mandou algo. Não, só um zoinho que a Amanda mandou. Beleza, jovens? Então, 30 segundinhos para vocês terminarem de anotar.
E aí nós vamos fazer o exercício 9. Mesma página, jovens. O exercício 9 que diz o seguinte: embora as leis de Kepler tenham sido enunciadas para o sistema solar, são válidas para qualquer sistema planetário com um corpo central de massa muito maior que os orbitantes. No caso de corpos orbitando ao redor da Terra, o raio da órbita circular de um satélite geoestacionário, período de 24 horas, é 4,2 vezes 10 a quarta quilômetro. Outro satélite, com período de 24 horas, é colocado em órbita elíptica e, quando passa pelo periélio, está a 2,4 vezes 10 a quarta quilômetro do centro da Terra. Nessa órbita, qual será a maior distância entre o satélite e a Terra? Então, ele quer que a gente determine o raio do afélio, né, que é a distância mais afastada. Jovens, como ele me deu 2 planetas aqui, eu vou fazer a análise para os 2. Na verdade, 2 satélites ele me deu aqui. E eu vou usar aqui a terceira lei de Kepler de novo. Ó, o período do satélite 1 ao quadrado, dividido pelo raio médio do satélite 1 ao cubo, é igual ao período do satélite 2 ao quadrado, dividido pelo raio médio do satélite 2 ao cubo. Jovens, os 2 satélites têm período de 24 horas. O primeiro, da órbita circular, é geoestacionário, gira junto com a Terra 24 horas. E o segundo, ele disse para nós que tem o período de 24 horas. Então, esses 2 períodos, galera, eles são iguais. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Dividir os 2 lados pelo período, eu consigo simplificar. E aí, os raios que estão no denominador, eu passo cada um para o outro lado multiplicando. Então, fica raio 2 ao cubo igual a raio 1 ao cubo. Aí eu venho aqui, ó, e aplico raiz cúbica nos 2 lados da igualdade. Nós encontramos, então, que a raiz 2, perdão, o raio 2 é igual ao raio 1, tá bom? Jovens, se eu tivesse aqui as 2 grandezas elevadas ao quadrado, eu aplicava a raiz quadrada para simplificar. Como é elevado ao cubo, eu apliquei raiz cúbica, beleza? Então, simplificamos e chegamos na relação, então, de que o raio da órbita 1, que é a órbita circular, é igual ao raio da órbita elíptica. Vou escrever isso aqui. Raio da órbita circular é igual ao raio da órbita elíptica. Só que tomem cuidado, nós estamos falando aqui de raio médio. Lembrem que na lei de Kepler aqui, ó, é o raio médio ao cubo, tá bom? No caso da circunferência, o raio médio é o próprio raio, porque o raio é constante. No caso da elipse, não. Como que eu calculo o raio médio na elipse? Ele é o raio do afélio mais o raio do periélio sobre 2, ou seja, é uma média da distância maior mais a distância menor sobre 2. Vamos fazer aqui, ó. Aqui tem uma elipse, tá bom? Aqui está o foco. Então, nós temos aqui o raio do afélio e aqui o raio do periélio. Então, o raio médio é a soma desses valores dividido por 2, ou seja, vai dar bem na metade aqui. Esse é o raio médio da elipse, tá bom? Por isso que eu somei raio do afélio mais o raio do periélio e dividi por 2. Como ele me pede o raio do afélio aqui, jovens, a gente pode isolar esse raio do afélio. Ou se você já quiser substituir aqui os valores que ele forneceu, aí fica a seu critério. Eu vou isolar. O 2 que está dividindo. O 2 que está dividindo a gente passa multiplicando. Então fica 2 vezes o raio circular vezes igual
ao raio do afélio mais o raio do periélio. E como eu quero o raio do afélio, eu passo o raio do periélio subtraindo. Então, 2 vezes o raio da circunferência menos o raio do periélio é o raio do afélio. Então, bora lá fazer essa continha. Ó. Vou escrever deixando o raio do afélio na frente para facilitar a nossa conta. Então, vai ser 2 vezes o raio da circunferência. Ele disse para nós que é 4,2 vezes 10 a quarta quilômetro, menos o raio do periélio, que é 2,4 vezes 10 a quarta. Então, ó, 2 vezes 4,2, 8,4 vezes 10 a quarta, menos 2,4 vezes 10 a quarta. Então, 8,4 menos 2,4 é 6, repete a potência 10, 6 vezes 10 a quarta quilômetros, jovenzinhos. Esse vai ser o raio do afélio nesse sistema. Beleza? 30 segundinhos para terminarem de anotar aí ou mandarem perguntinha, jovens. Está todo mundo muito quietinho, tá tudo tranquilo, tudo suave. Qualquer coisa, questionem aí, tá bom? Tranquilo, professor. Show. Beleza, vamos agora para outra página, jovenzinhos. Novo. Então, ó, eu tinha deixado indicado como tarefa para vocês os exercícios 4, 6 e 8 da página 145. Se eu não me engano, os exercícios 4 e 6 nós já fizemos. Confirmem para mim aí. O 4 eu tenho certeza que a gente fez, o 6 eu não tenho certeza. Deem uma olhada aí. Enquanto vocês olham, a gente vai começar a fazer o exercício 8. E qualquer coisa a gente volta para o exercício 6, beleza? Vejam, verifiquem e me mandem no chat se nós fizemos o 6. Manda, fizemos o 6 ou não fizemos o 6, beleza? Fico no aguardo. Então, exercício 8, deixa eu colocar a página aqui para quem não pegou. Página 145. Diz o seguinte, ó. A notícia: satélite brasileiro cai na Terra após lançamento falhar, veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, de 10/12/2013, relata que o satélite CBERS 3, desenvolvido em parceria entre Brasil e China, foi lançado no espaço a uma altitude de 720 quilômetros, menor do que a planejada, e com uma velocidade abaixo da necessária para colocá-lo em órbita em torno da Terra. Para que o satélite pudesse ser colocado em órbita circular, na altitude de 720 quilômetros, o módulo de sua velocidade, com direção tangente à órbita, deveria ser de aproximadamente, aí note a dot, ele dá algumas informações aqui, ó. Raio da Terra, 6 vezes 10 ao cubo quilômetro, massa da Terra, 6 vezes 10 a 24 quilogramas, e constante gravitacional, G, igual a 6,7 vezes 10 a menos 11 metro cúbico por segundo ao quadrado quilograma. Então, jovens, no fundo, o que ele quer que a gente determine aqui é a velocidade orbital com que esse satélite deveria ter sido lançado para que ele ficasse em órbita nessa altura de 720 quilômetros, tá bom? Então, ele quer aqui a velocidade orbital. Como que calcula a velocidade orbital, jovens? Caso você não lembre,
Tem aí na página 139, tem lá órbitas, e a gente está falando aqui de uma órbita circular. A gente aproxima a órbita do satélite em volta da Terra para uma circunferência. Então, a órbita circular, jovens, ela é Gzão, Mzão, dividido por D. E aí tem que ficar ligeiro, jovem, tem que ficar esperto. Por quê? O que é essa distância D? Ó, faz de conta que essa é a órbita do satélite em volta da Terra. E que essa mancha preta aqui no centro, jovens, é para ser a Terra. Aí, mais ou menos isso aí. Para cá mais um pouco, ficou capenga. Beleza? Ele deu para nós o raio da Terra e deu depois a altura. E aquela distância D, jovens, é essa distância total aqui, ó. Isso é D. Portanto, é o raio da Terra mais a altura que esse planeta tem em relação à superfície. Beleza? Então, nós temos que fazer essa soma para ter essa distância D. Então, vamos fazer essa soma aqui, ó. A distância D vai ser... Bom, o raio da Terra, ele disse que são 6 vezes 10 ao cubo quilômetros. Então, são 6.000 quilômetros. Mais a altura que o satélite vai ficar em órbita, que são 720 quilômetros. Então, a distância D é de 6.720 quilômetros. E eu vou deixar isso aqui em metros e em notação científica. 6,72, uma, duas, três casas eu andei com a vírgula, com o 10 ao cubo do quilo, 10 à sexta. 6,72 vezes 10 à sexta metro, tá bom? Então, deixei em metro, unidade do Sistema Internacional para comprimento, e deixei em notação científica também. Agora sim, com essas informações, jovens, nós vamos calcular a velocidade orbital, que era o que o exercício pedia para a gente. Então, nós vamos ter aqui raiz de Gzão, que ele disse para nós que é 6,7 vezes 10 a menos 11, vezes a massa da Terra, que é 6 vezes 10 a 24. Todo mundo aqui, galera, dividido pela distância D, 6,72 vezes 10 a sexta. Jovens, olha o que eu vou fazer aqui, ó, o pulo do gato. Eu vou simplificar 6,72 com 6,7. Mas, professor, é diferente? Realmente é diferente, mas a diferença é tão pequena, é 0,02, que eu vou desprezar e vou simplificar os dois ali, tá bom? Então, o que sobra para nós no final do dia aqui, jovens, é 6 vezes 10 menos 11 com 24 fica 13. 6 vezes 10 a 13 dividido por 10 a sexta, que vai ser raiz de 6 vezes 13 menos 6, 7. 6 vezes 10 a sétima. Como o 7 é o número ímpar, esse expoente, eu vou dar uma casa com a vírgula para ficar um expoente par. Então, eu vou dizer que essa velocidade orbital é raiz de 60, aumentei uma casa embaixo, diminui uma casa em cima, 10 a sexta. Raiz de 60, jovenzinhos, é aproximadamente 7,7. Vamos fazer aqui mais uma vez para confirmar o que a Andressa me fala aqui. Isso aí, 7,7. E raiz de 10 a sexta, você divide o expoente pelo índice. Quando não tem nada escrito, é 2, raiz quadrada. 6 divididos por 2, 3. Então, 7,7 metros por segundo ou 7,7 quilômetros por segundo.
Beleza, jovens? E aí, 7,7 quilômetros por segundo é a alternativa D de Deus. Tá na mão, tá na moda, tá na ceia. Questione e perguntem, jovenzinhos, do exercício 8. Vai lá. Beleza. Ó, ninguém mandou no chat aqui que eu perguntei se nós fizemos o exercício. Eu acredito que nós fizemos. Então, não vou fazer ele de novo. Ele é longo. Eu vou fazer o exercício 7, que daí o 7 dá tempo de fazer nos minutos restantes que nós temos aqui no Zoom, tá bom? Então, vou pegar um arquivo novo. E vamos lá. Mesma página, exercício 7. Jovens, quem chegou depois aí, no comecinho da aula, eu avisei que é importante mandar um oi, um bom dia, um pontinho, qualquer coisa aí no chat para poder registrar a presença, tá bom? Depois eu vou fazer a chamada pelo chat. Então, quem não mandou nada, depois manda um oi aí. Então, o exercício 7, jovenzinhos, diz o seguinte. Nós temos aqui a circunferência, que é a órbita. Planeta aqui no centro. E o satélite por aqui. Então, mais ou menos isso aí. E aí nós temos alguns pontos indicados aqui, ó. Ponto A, B, C, D. E diz o seguinte: o desenho a seguir representa a trajetória circular de um satélite que gira no sentido indicado ao redor de um planeta. Letra A. Represente nos pontos A, B, C e D os vetores velocidade e aceleração centrípeta. Bem, jovens, a aceleração centrípeta, a gente já sabe que ela aponta sempre para o centro da trajetória. Então, está aqui a aceleração centrípeta. Em todos os pontos, ela sempre aponta para o centro da trajetória. A velocidade, ela é tangente a essa curva. Então, ela está aqui, olha, ele se move no sentido anti-horário, então está aqui, ó, o vetor velocidade. Então, letra A era isso que ele pedia, para representar os vetores velocidade e aceleração centrípeta. E na letra B ele pediu o seguinte: se a velocidade linear do satélite é 10 km por segundo, ou 10 a quarta metros por segundo, e a distância do satélite até o centro do planeta, ou seja, o raio da órbita, é 5 vezes 10 a sexta metro, qual a aceleração centrípeta do satélite? Jovens, molezinha, molezinha, molezinha. A letra A é aquela do desenho. Letra B, ele pede para nós a aceleração centrípeta. Como que calcula a aceleração centrípeta? Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ele deu a velocidade já para nós ali em metros, que é 10 a quarta, então todo mundo ao quadrado, dividido pelo raio, que é 5 vezes 10 a sexta. Portanto, a aceleração centrípeta vai ser 10 a oitava dividido por 5 vezes 10 a sexta. Quando não tem nada aqui na frente é 1, jovens. Então, é 1 dividido por 5, 0,2. Divisão de potência faz o expoente de cima menos o de baixo. 8 menos 6 é 2. Então, ando duas casas com a vírgula aqui. Minha aceleração centrípeta vai ser igual a 20. 20 metros por segundo ao quadrado. E aí essa questão era uma questão aberta, né? Não tinha alternativa aí. Suave?
Bem tranquilo esse, né? O exercício não fala o sentido de rotação, mas você olhando para o satélite, você consegue perceber que tem uma parte a mais naquele cinzinha, que é a parte dianteira, como se fosse a parte que comanda aquele satélite. Então, é ela que vai puxando o satélite ao longo do sistema. Que eu tentei ilustrar ela aqui, ó. Então, ela vai puxando o satélite, então ele se move nesse sentido anti-horário. Beleza, jovens? Agora é com vocês. Abram o coraçãozinho e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Ualá. Vou interromper o compartilhamento de tela. Professor, eu tenho uma dúvida que não é sobre o que a gente está estudando. Pode ser? Pode ser Pode? respondida? Pode. Por que as coisas mudam de cor quando elas ficam molhadas? Porque elas mudam de cor quando elas ficam molhadas. Deixa eu compartilhar minha tela de novo aqui. Nós conseguimos ver as coisas. Quem me perguntou foi o Zion. Sim. Quando a gente consegue ver um objeto, Zion, é pelo seguinte. Ó, aqui está o objeto. A luz branca, ela bate no objeto e aí ela é refletida. Tá bom? Então, ela reflete. O que é refletido aqui é a cor do objeto. Quando você coloca água aqui, a superfície fica molhada, antes da luz refletir, ela sofre refração. Ela passa por dentro da água, ela atinge o objeto, e aí ela é refletida, passa por dentro da água de novo e sai. Então, esse fato dela passar por dentro da água altera a velocidade com que ela se movimenta, consequentemente muda a cor. Se for um objeto também que absorve a água, aí ele vai mudar mais ainda essa cor, porque ele fica úmido, certo? E você muda a cor do objeto, literalmente. Mas se ele só estiver úmido, a mudança ela é menor, você consegue ver a mesma cor, mas com pequenas diferenças. Agora, se ele absorve a cor, como por exemplo a roupa, se ele absorve a água, perdão, a cor muda mais significativamente. Beleza? Mas é por quê? Porque a água foi absorvida, ela umedeceu a roupa, consequentemente a roupa acaba ficando mais escura. Deixa eu ver aqui, alguém mandou algo no chat. Bom dia. Galera, o nosso tempo vai acabar, vai cair a nossa aula aqui no Zoom. Depois, se tiver mais dúvidas, pode mandar por e-mail que a gente conversa e troca mais ideia aí.